Pessoal, então vamos fazer alguns exercícios sobre o artigo 5º da Constituição Federal e você pode comentar embaixo, entrar com recurso, se discordar das questões e nós debatiremos o recurso. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes penas, exceto, então, qual dessas 5 não poderá ser adotada no ordenamento jurídico brasileiro? Letra A, privação ou restrição da liberdade. Letra B, perda de bens. Letra C, multa. D, prestação social alternativa. Letra E, suspensão ou perda de direitos. Então, qual dessas não podem, é o exceto, né? Qual dessas não podem estar no ordenamento jurídico brasileiro? Resposta correta, letra E, suspensão ou perda de direitos. Não existe a perda de direitos. A lei não pode determinar a perda de direitos, mas sim a suspensão ou interdição de direitos. A interdição é temporária. A perda dá uma conotação definitiva, o que torna essa assertiva errada. Então, primeira questão, letra E, está errada. Próxima questão. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, não haverá de forma alguma penas, exceto... Então, pessoal, preste atenção. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, não haverá penas, né? De forma alguma haverá penas, exceto, letra A, de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Então, esse de forma alguma aqui, ele mata a questão. Por quê? Não pode haver no Brasil, vamos começar de baixo para cima, penas cruéis, de forma alguma. De forma alguma pode haver pena de banimento ou exílio. De forma alguma pode haver penas de trabalhos forçados, o que não se confunde com a obrigatoriedade do preso de trabalhar. Letra B. De forma alguma pode haver pena de caráter perpétuo. De forma alguma pode haver pena de morte? Não. Então é essa que está correta. Por quê? Há uma exceção. Em casos de guerra declarada, pode haver a pena de morte. Não haverá pena de morte salvo em caso de guerra declarada. E aqui está dizendo de forma alguma. Então as 4 de baixo não pode haver. Mas a de morte pode haver em caso de guerra declarada. Próxima questão. Marque a alternativa correta. Essa é uma questão que exige do candidato uma leitura fiel do texto da letra da Constituição. Letra A. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando forem referentes ao estado de defesa. Será que essa é correta? Letra B. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando referentes ao estado de sítio. Letra C. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando durante a intervenção federal. E letra D. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Qual dessas questões está correta? Resposta certa, letra D. A resposta correta é a letra D. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Esse é o caso em que a lei diz que pode ser restringido a publicidade dos atos processuais. Não se confunde, por exemplo, com lá no estado de defesa, quando fica restringido, por exemplo, a violação da correspondência. Não se confunde com a publicidade dos atos processuais. Então essa questão aí, A, B e C, estão erradas. A letra da lei correta está dessa maneira na Constituição. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem.
Segundo a Constituição Federal de 1988, então qual é a resposta correta? Não há crime sem atos normativos anteriores que o definam, nem pena sem prévia combinação legal. Essa já a gente percebe que é fácil, né? Letra B. A lei penal não retroagirá para beneficiar o réu. Letra C. A lei punirá qualquer forma atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Letra D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Qual é a resposta correta? A. Não haverá crime sem atos normativos anteriores que o definam, nem pena sem prévia combinação legal. Letra B. A lei não retroagirá para beneficiar o réu. Letra C. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Letra D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Muito fácil, resposta correta, letra C. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Por que a letra A está errada? Não há crime sem atos normativos? Não. Não há crime sem lei anterior que defina. E lei em sentido estrito. Uma medida provisória que tem força de lei não pode criar um ato normativo. Letra B. A lei penal não retroagirá. Está faltando um salvo aqui, ó. Questão de agente penitenciário de Minas Gerais, 2007. Caiu dessa maneira. Salvo para beneficiar o réu. Letra D. A prática do racismo constitui crime inafiançável. E essa aqui é a maior maldade da questão, né? E imprescritível. Então, está dizendo aqui que é prescritível. Faltou uma sílaba. Isso é uma maldade incrível, né? Sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Então, letra C, resposta correta. Vamos para a próxima questão. Verdadeiro ou falso? Letra A. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Letra B. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Letra C. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, salvo em casos de crimes hediondos. Letra D. A prisão ilegal será imediatamente substituída pela liberdade provisória pela autoridade judiciária. Pessoal, qual é verdadeiro, qual é falso? Todas são verdadeiras, todas são falsas. Vamos direto para as respostas. 1, 2, 3 e... Letra A, falsa. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra será comunicados imediatamente ao juiz e à família do preso, e não ao Ministério Público ou à pessoa por ele indicado. Está certo. Letra B. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurado a assistência da família e do advogado. Certíssimo. Letra C. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis pela prisão, salvo em caso de crimes hediondos. Não tem essa parte. Essa parte aí foi inventada pela banca para te confundir. Então, não tem essa parte. Letra D. A prisão ilegal será imediatamente substituída pela liberdade provisória pela autoridade judiciária. Errado. A prisão ilegal será imediatamente relaxada e não substituída. A liberdade provisória será dada no caso de prisão legal, quando couber a liberdade provisória, com ou sem fiança, segundo cada caso. Então, somente a letra B é verdadeira e todas as outras falsas. Mais uma questão. Estilo CESP e UNB é marcar certo ou errado, né? Várias questões, várias provas da CESP vêm com certo ou errado, são questões interessantes, inteligentes.
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 2/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Essa questão está certa ou está errada? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 2/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. E a segunda, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Será que o Brasil vai se submeter à jurisdição do TPI? Então, qual que é a resposta correta? A primeira está errada e a segunda está correta, né? Aqui está verdadeiro ou falso, mas seria errado e aqui embaixo correto, né? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 2/5. Esse 2 é que faz com que a questão esteja errada. São 3/5 dos votos dos respectivos membros. 2/5 são para a aprovação da concessão de radiodifusão. Esse é o quórum de 2/5. Mas para a emenda à Constituição e para que os tratados e convenções internacionais sejam equivalentes à emenda constitucional, para os constitucionalistas, segundo a letra da Constituição, são 3/5. E o Brasil, sim, se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Então, pessoal, tem mais uma questão, sim. Observe as assertivas abaixo. Todos podem se reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Letra B. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Letra C. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Somente a A está correta. Letra B. A A e a B estão corretas. Letra C. As 3 estão corretas. Letra D. Todas estão erradas. Pessoal, esse tipo de questão hoje é muito comum. Muitas bancas usam desse artifício porque a chance do candidato se embaralhar para se confundir em alguma questão é muito grande. Então é muito comum esse tipo de questão. Então todos podem se reunir pacificamente sem armas, liberdade de associação, e a terceira fala sobre a associação, a criação das associações. Então qual dessas estão corretas? Resposta letra B. A A e a B estão corretas. Então todos podem se reunir pacificamente, sem armas, certinho, em locais abertos ao público, independente de autorização. Não necessita de autorização, desde que não frustrem outra reunião que foi marcada anteriormente para o mesmo local, sendo apenas exigido um aviso prévio à autoridade competente. Vai comunicar à autoridade para, por exemplo, que seja providenciado um esquema de segurança, um esquema de proteção. Então, certíssima. Letra B. É plena liberdade de associação para fins lícitos, certo? Vedada de caráter paramilitar. Ok. A letra C. Por que essa está errada? A criação das associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização e não independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Essa parte está correta, mas mais uma vez o IN pegando a muitos, né? Independem de autorização. Há muitos que não acompanhou os vídeos. Tenho certeza que você acertou todas essas questões, está bem preparado
preparado para as provas que cairão esse artigo 5º da Constituição Federal. Obrigado a todos que nos têm acompanhado. Se você gostou, dá um joinha aí. E obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu!